bem? Então, meu nome é Patrícia, para quem não me conhece. Estive aqui quinta-feira com você, não, segunda-feira passada, também com ética profissional, dando uma monitoria sobre as infrações dos advogados, que os advogados podem cometer. Está lá no artigo 34 do Estatuto da OAB, a Lei 8.906 de 94. Também estive aqui com vocês abordando alguns temas de direito empresarial. Há cerca de 2 semanas, mais ou menos, vimos os títulos de crédito. Tivemos também uma aula, nossa primeira aula de direito empresarial foi sobre as atividades do empresário, a empresa e o empresário, as atividades, o estabelecimento, perfil objetivo, perfil subjetivo da empresa. Então, hoje estamos aqui mais uma vez reunidos para ter aula de ética profissional. E hoje, gente, o tema que nós vamos abordar vão ser as sanções disciplinares. Ok? Então, esse será nosso tema hoje, sanções disciplinares. Então, semana passada nós vimos as infrações e hoje nós vamos ver as sanções que são cabíveis a essas infrações. Ok? Hoje já é a nossa 4ª aula de ética. Nossa primeira aula foi sobre atividades de advogado lá no início de fevereiro, já tem bastante tempo. Depois tivemos uma aula sobre direitos dos advogados, que é importantíssimo para a sua prova, é o tema mais importante para a sua prova da ordem. Semana passada as infrações e hoje as sanções. Mas, gente, enquanto aí tá todo mundo chegando, eu queria saber de onde que vocês estão falando, qual é a cidade de vocês. Vocês sabem que a gente aqui no Master fala do Rio de Janeiro. Então, eu queria saber de onde é que vocês vêm, qual cidade, ok? Então, para a gente começar a aula hoje, queria lembrar para vocês o valor do nosso pacote. Gente, a prova já é no domingo, agora, dia 2. Hoje, falta menos de uma semana, faltam apenas 6 dias para a sua prova. Então, precisamos que você dê esse foco na reta final. Você precisa agora, nesses últimos dias, dar um foco, dar um gás, vai com tudo, que tudo vai dar certo. Faltam 5 diazinhos, então é imprescindível que vocês se dediquem nesses últimos dias, leiam a legislação, porque a gente sabe que a prova da ordem é muito letra de lei. Então é importante o gás ao extremo nesses últimos dias. Então, pessoal, vamos lá. Qual é o nosso pacote? Vamos pensar aqui comigo. A inscrição da prova da ordem, se eu não me engano, já está em mais de R$200. E a gente está com a promoção, gente, imperdível de quanto? O pacote está R$ 69,90 agora para o 22º exame, que vai ser no dia 2 de abril, domingo que vem. Gente, pensa comigo, o que vale mais a pena? Você investir agora R$ 69,90 ou você tem que pagar outra inscrição da OAB? Então vamos lá, galera, vale a pena, se inscrevam, assinem nosso pacote. A gente sabe que aqui nós só temos as monitorias e mais tarde vocês vão ter aula com a professora Natália, também de ética. Mas o que acontece? Lá no site vocês vão ter um conteúdo muito mais completo. Vocês têm mais de 200 horas em aulas, em videoaulas, 2 simulados, óbvio que os simulados já aconteceram. Temos os simulados, temos correção de questões também em videoaulas, cadernos de exercício, tem todo um equiparato lá para vocês se prepararem da forma mais bacana aí para a prova que vai ser semana que vem. E, gente, já pensando agora no 23º exame, ó, 23º exame também já não é uma realidade tão distante. O 23º exame vai ser a prova, a primeira fase, no dia 23 de julho, galera. Então, faltam cerca de 4 meses, um pouco menos já de 4 meses. Então, a gente está com uma promoção para quê? Para que a preparação nesses 4 meses seja a mais completa possível e você garanta a sua aprovação nesse 23º. E qual vai ser a promoção aqui, pessoal? Nós estamos, então, com 4 parcelas de R$ 45. Ou seja,
Em 4 meses, dá um total de R$180, ainda sai mais barato do que uma outra inscrição na prova da OAB. Então, galera, não percam tempo, assinem o pacote mais completo com cobertura de todos os conteúdos, ok? De todas as disciplinas, ética, direito empresarial, consumidor, direito civil, filosofia, ok? Direito penal, processo civil, todos, trabalho, processo do trabalho. Então, é o conteúdo mais completo, não percam tempo. E foi como eu disse para vocês, na minha primeira aula, lá em atividade de advogado, no início de fevereiro, eu elaborei um plano de leitura da legislação. E eu fiz aqui um comparativo com vocês. Por quê? A prova de ética, ela engloba 10 questões. 10 questões para apenas 3 diplomas legislativos. Quais são eles? A Lei 8.906, deixo isso aqui no quadro, que é importante que vocês tenham em mente os valores. A Lei 8.906 de 94, que é o Estatuto da Advocacia. Depois, o novo Código de Ética e Disciplina, que eu sempre disse que era bem melhor vocês tirarem isso lá no site da OAB. E, além disso, o Regulamento Geral da OAB. Esses 3 diplomas, se você somar a quantidade de artigos que eles possuem, nós vamos ter um total de 325 artigos, para 10 questões apenas. Se você for no conteúdo de Direito Civil, você tem um código inteiro, que são mais de 2.000 artigos, para apenas 7 questões. 10 questões, gente, representa 25% do que você precisa obter para aprovação, que são o quê? 40 questões. Então, 25% aí você já obtém só com ética, com a leitura de 325 artigos. Então, qual foi sempre meu objetivo aqui com vocês? Gabaritar ética, ok? Então, vamos em frente, gente. O objetivo é gabaritar ética, porque você já garante, já vai tranquilo para as outras questões. E ética são as 10 primeiras questões, não se esqueçam. Domingo, quando vocês forem lá e pegarem a prova, as 10 primeiras questões já vão lembrar logo de mim, tá bom? Então, pessoal, vamos hoje começar então com as sanções disciplinares. Antes de tudo, o que a gente viu, pessoal? A gente viu o seguinte, o que é uma infração? A infração quer dizer que alguma coisa está errada. O advogado não agiu dentro dos parâmetros de sobriedade, de ética, que o Estatuto da OAB, que a própria ordem, a nossa profissão, a advocacia exige. Então, alguma coisa deu errado. Assim, o advogado deu mole. Essa é a verdade. E aí, nisso, o advogado ele comete uma infração disciplinar. Vou chamar aqui de ID, ok? Só para simplificar. Para que o advogado possa sofrer uma sanção disciplinar, que é o que nós vamos estudar hoje, ele tem que passar por um processo disciplinar, ok? Ninguém pode ser condenado a uma infração, mesmo sendo aqui no caso uma infração administrativa, a gente não está falando, ok, de uma infração penal que vai vir com uma pena de prisão, porque a pena nada mais é do que uma sanção, ok? Uma forma de punição. Ninguém pode ser punido sem antes passar por um processo. Por quê? Porque esse processo vai permitir que o advogado ele se defenda, ele se utilize de princípios como contraditório, ampla defesa, vai esgotar ali todos os recursos para ele se defender. Então, se alguém acusar esse advogado de ter cometido alguma infração, o advogado vai poder desenvolver sua defesa. Inclusive, eu disse isso na aula passada, esse processo ele é um pouquinho demorado, ele é um pouquinho extenso. Por quê? Porque a gente tem que permitir todas as estratégias de defesa e não só isso. Que os próprios julgadores, eles tenham uma maior maturidade sobre o assunto. Eles estejam mais atentos ao assunto, ok? E aí, passado por esse processo disciplinar, se chegar-se à conclusão que esse advogado tem que sofrer uma infração disciplinar, uma sanção disciplinar, ele vai sofrer. E hoje nós estamos aqui. Hoje o nosso tema são as sanções disciplinares, ok? Então vamos lá, pessoal.
tela aí para mim, por favor. Então, hoje nós vamos estudar as infrações disciplinares. Opa! Caramba, pena. O slide veio errado. Só um minutinho aqui que nós tivemos um pequeno probleminha técnico e a gente já vai resolver em um minutinho. Agora... Pessoal, desculpa, tivemos um pequeno problema técnico aqui com o material e com o chat, também eu não estava conseguindo me comunicar com vocês.
ok? Vamos lá, joga na tela aí, por favor, então. Hoje, monitoria de sanções disciplinares. Então, ó, vimos aqui o que? Na primeira aula nós vimos atividades de advocacia, o quarto tema que mais cai. Segunda aula, os direitos dos advogados. E hoje, o terceiro, assim como semana passada, esse terceiro tema aí, as infrações e sanções disciplinares. Pessoal, preciso que vocês tenham em mãos o Estatuto da OAB, ok? A Lei 8.906. Tenham ela em mãos. Semana passada nós vimos o artigo 34 dessa lei e hoje nós vamos ver o artigo 35, 36, 37 e 38, ou seja, os subsequentes. No artigo 34, pode voltar para mim. No artigo 34 nós tínhamos a listagem de todas as infrações, eram 29 incisos, nós abordamos todos eles aqui semana passada. E hoje, nesses subsequentes, nós teremos todas as infrações e as formas como eles são aplicados. Ok? Joga na tela, por favor. Vamos lá, galera. Artigo 35, por favor. As sanções disciplinares consistem em: inciso 1º, censura; inciso 2º, suspensão; inciso 3º, multa. E vamos lá no parágrafo único. As sanções devem constar dos assentamentos do inscrito após o trânsito em julgado da decisão, não podendo ser objeto de publicidade a de censura. Volta para mim, por favor. A censura, vocês vão ver que elas são sempre aplicadas para as infrações mais leves. Logo no artigo seguinte, o 36, vai vir elencado em quais incisos se aplica a censura. Por outro lado, a suspensão já é aplicada para infrações médias, assim, graves, já consideradas graves. A exclusão, por sua vez, que é a mais drástica de todas as sanções, ela é aplicada para as infrações gravíssimas. Porque o que implica a exclusão? Aquela pessoa é retirada dos quadros da OAB, ou seja, ela não poderá mais exercer a advocacia. A suspensão, por outro lado, ela vai ser uma causa impeditiva, ela vai impedir que a pessoa exerça a advocacia durante um tempo. A gente vai ver quanto dura esse tempo, como é que ele é calculado. E a censura seria como se fosse uma advertência. Você vai lá chamar um advogado e vai dar uma advertência para ele e falar: olha, essa conduta não está de acordo com os parâmetros da ordem, ok? E vamos ver também como que a multa é aplicada. Joga na tela aí, por favor, Pedro. Artigo 36. A censura é aplicável nos casos de infrações definidas nos incisos de 1 ao 16º e também o que? No 29º do artigo 34. Ok? Ela também é aplicada à violação a preceito do Código de Ética e Disciplina. A gente não abordou o Código de Ética e Disciplina, ok? Ele está abordado lá no pacote que vocês podem assinar. E o terceiro, inciso 3º, a violação a preceito desta lei, quando para a infração não se tem estabelecido sanção mais grave. O que é isso aqui, gente? A censura, ela é também aplicada de uma forma residual, ou seja, há uma infração, mas para ela não se estabeleceu nenhuma sanção mais grave. Então, já que não se estabeleceu nenhuma sanção, a gente aplica a censura. É como se ela fosse um resíduo, ok? Não tem nada, aplica a censura. Parágrafo único. Volta lá para a tela, por favor. A censura pode ser convertida em advertência, em ofício reservado, sem registro nos assentamentos do inscrito, quando presente circunstância atenuante. Joga para mim, por favor. O que acontece aqui, gente? A censura, aliás, as sanções no geral, elas não são publicizadas, ok? Elas ficam assentadas no registro, ok, da pessoa, mas elas não são publicizadas. Por quê? Imagina só que você é cliente de um determinado advogado e esse advogado sofre uma sanção. E aí isso é publicizado, imagina, sai em diário oficial, ok? Fica todo mundo sabendo. O que pode acontecer aqui? Ele vai perder uma gama de clientes, porque as pessoas vão perder confiança, não vão acreditar nesse advogado, algo vai ficar esquisito para ele. Só que às vezes essa sanção, essa infração que ele cometeu e a sanção posterior que ele recebeu, que foi a ele aplicado, foi algo muito simples. De repente, ele às vezes esqueceu de pagar a anuidade da ordem. Às vezes ele parcelou a anuidade, que a gente sabe que pode parcelar em algumas vezes,
e ele esqueceu de pagar uma das parcelas, ok? E aí, por conta disso, perdeu o prazo, às vezes estava com algum problema familiar, alguma coisa estava acontecendo, ele perde esse prazo e sofre uma sanção por conta disso. Será que isso é motivo para a gente deixar de confiar nesse advogado? Não, foi um pequeno deslize que ele teve. Ok, ele foi imprudente, de repente foi negligente, tudo bem, mas essas coisas acontecem. Então, por esse motivo, isso não é publicizado. Isso sempre é resguardado na própria ordem, ok? Joga lá na tela, por favor, de novo. Artigo 37. A suspensão é aplicável nos casos de infrações definidas nos incisos 17 a 25 do artigo 34 e reincidência em infração disciplinar. Parágrafo 1º. A suspensão acarreta ao infrator a interdição do exercício profissional em todo o território nacional pelo prazo de 30 a 12 meses, de acordo com os critérios de individualização previstos neste capítulo. Parágrafo 2º. Nas hipóteses dos incisos 21 e 23 do artigo 34, a suspensão perdura até que satisfaça integralmente a dívida, inclusive com correção monetária. Parágrafo 3º. Na hipótese do inciso 24 do artigo 34, a suspensão perdure até que preste novas provas de habilitação. Volta aqui para a tela para mim, por favor. Então, gente, a gente tem aqui as infrações que já são consideradas graves, que serão aplicadas à suspensão. Como eu já disse, o que é a suspensão? A partir do momento que alguém comete alguma dessas infrações cometidas entre os artigos 17 ao 25 do artigo 34, essa pessoa vai sofrer uma suspensão. E essa suspensão, ela pode ter uma duração de 30 a 12 meses, 30 dias a 12 meses. Então, a suspensão, ela pode ser de 30 dias a 12 meses. E aí, durante esse período, é como se essa pessoa não pudesse, ela não vai poder, é como se ela não pudesse ser advogada, é como se ela nem tivesse passado na prova da ordem. Porque ela não vai poder exercer a advocacia. Ela vai ficar impedida, suspensa, o registro dela vai ser suspenso durante esse tempo. Ok? E quando que isso é aplicado? Além das hipóteses lá do artigo 34, né, do inciso 17 até o 25º, também quando há uma reincidência em infração disciplinar. Ou seja, alguém, digamos, praticou um ato que se é punido com censura e depois de um tempo, novamente esse ato que é punido por censura, na segunda vez, quando há uma reincidência, já haverá uma suspensão, ok? Que no parágrafo 1º, ela acarreta ao infrator a interdição do exercício profissional, como eu expliquei isso aqui, sempre do prazo de 30 dias a 12 meses. E no parágrafo 2º, gente, esse caso aqui do parágrafo 2º, ele vai englobar algumas hipóteses que são relacionadas a dinheiro, como, por exemplo, esqueceu de pagar anuidade, coisas relacionadas a isso. Então, você tem a aplicação tanto da questão financeira, da dívida, assim como da suspensão. Então, a suspensão ela vai perdurar, ela vai continuar existindo para essa pessoa, até que essa pessoa satisfaça integralmente a dívida. Ou seja, ela vai ter que quitar com as suas obrigações pecuniárias, ela vai ter que acabar com a sua dívida, deixar de ser inadimplente perante a OAB, inclusive com correção monetária. Ok? Depois disso, depois que ela quitar todas as suas dívidas, a suspensão acaba, ela é encerrada. Mas enquanto isso, a suspensão perdura, ok? E se mantém ali. A dívida tem que ser paga para só depois acabar a suspensão. Primeiro a dívida, depois se encerra a suspensão. Então vamos lá. Artigo 38 agora, galera. A exclusão, joga na tela para mim, por favor. A exclusão é aplicável nos casos de aplicação por 3 vezes de suspensão e infrações definidas nos incisos de 26 a 28 do artigo 34. Por isso que eu falei para vocês que a aula de hoje é muito importante que vocês tenham
juntamente com o quê? Com o artigo 34. Essa aula aqui conversa muito com a aula que nós tivemos segunda-feira passada. Então, gente, olha só. Vamos lá. Inciso primeiro. Aplicação por 3 vezes de suspensão. Ou seja, é necessário o quê? Que por 3 vezes tenha ocorrido suspensões. Vamos lá, você vai ter, primeiramente, algum ato ali que gerava uma suspensão, logo em seguida outro e logo em seguida o terceiro. Quando vier o terceiro da suspensão, já vai vir justamente com uma exclusão, tá bom? Então a exclusão é como se ela fosse ali, tivesse assim uma agravante nesse caso. Você já está em 3 casos de suspensão, ok? Então vamos aplicar agora a exclusão. E além disso, das infrações definidas nos incisos de 26º ao 28º, porque a gente já viu que o 29º o quê? Cabe somente a censura, tá bom? Então, vamos lá. O que seria a exclusão? A exclusão, quando às vezes a gente ouve em casos na televisão de um médico que cometeu um erro muito sério ao fazer uma cirurgia e as pessoas ficam, tem que caçar o CRM dessa pessoa, essa pessoa tem que parar de exercer a medicina. É a mesma coisa aqui. A pessoa vai ser, quando for excluída dos quadros da OAB, ela nunca mais poderá advogar, ok? Ela não poderá mais exercer a advocacia. Ela não vai mais poder atuar no mercado como advogado. Por quê? Porque essa infração que ela cometeu foi tão grave, tão séria, que não é mais cabível a ela que ela esteja ali nos quadros da OAB. Ela precisa ser retirada. Não tem mais nenhum motivo para que ela continue advogando. Ela teve uma atuação muito séria, sem comprometimento, sem o aspecto de toda a sobriedade do advogado. Então, gente, antes de eu entrar na multa, vamos fazer uma recapitulação aqui rapidinho. Nós vimos 3 sanções. Quais são elas? Censura, suspensão e a exclusão. Eu vou fazer aqui uma seta para vocês, porque ela vem da menos grave para mais grave, ok? A censura sempre é aplicada para infrações mais leves, ok? Mais brandas. A suspensão para infrações graves e, enquanto isso, a exclusão para infrações gravíssimas, ok? É como se fosse lá no direito penal que a gente estuda, né? A detenção, a reclusão, a pena restritiva de direitos, a PRD, que a gente sabe sempre que a PRD ela vai para crimes de menor pena, ok? Você tem a detenção, que é menos grave que a reclusão, é mais ou menos isso. Tem a pena de multa, aqui a gente também tem a pena de multa, mas a gente vai ver que a multa ela é aplicada de uma forma diferente, ok? Ela nunca vai ser aplicada sozinha. Eu vou chegar lá e está lá no artigo 39. Ok, gente? E aí, nisso, a suspensão, o que a gente viu? Ela vai variar sempre o quê? De 30 dias a 12 meses. Ela é aplicada quando há o quê? 2 censuras. Então, vou botar aqui, ó, 2 vezes alguma censura. A exclusão, por sua vez, foi como eu já disse. O que ela é? A pessoa é retirada dos quadros da ordem, ok? Ela não pode mais atuar como advogado. E ela também é aplicada o quê? Quando há 3 vezes uma suspensão. Tá certo? Então vamos lá. Joga no quadro aí novamente para mim, por favor. Artigo 39 agora, gente, a multa, que é o inciso 4º lá do artigo 35, que é o artigo que enumera as sanções. Vamos lá. A multa, variável entre o mínimo correspondente ao valor de uma anuidade e o máximo de seu decrépulo, é aplicável cumulativamente com a censura ou suspensão, em havendo circunstâncias agravantes, ok? Décuplo, gente, desculpa. Então, vamos lá. Volta para mim agora, por favor.
A multa, gente, é a mesma sistemática lá da teoria da pena, da dosimetria do direito penal, que a gente tem o cálculo do dias multa, é a mesma coisa. A multa aqui ela vai ser variada sempre o quê? O valor de uma anuidade, vou botar assim, uma anuidade, até o quê? 10 vezes, que é o quê? O máximo do décuplo. 10 vezes o valor dessa mesma anuidade, ok? E ela é sempre o quê, gente? Ela é sempre aplicada cumulativamente, seja com a exclusão, seja com a censura, ou seja com a suspensão. Então a multa, ela nunca vai ser aplicada de uma forma isolada. Ela sempre vai vir cumulada, combinada com quem? Com a censura e com a suspensão. Tá certo? E quando ela vai ser aplicada, gente? Quando houver uma circunstância agravante, ok? Lembra que a gente também estuda lá no direito penal as agravantes, que estão lá entre os artigos 60 ou 65, tem as agravantes e as atenuantes? Aqui é a mesma sistemática. Toda vez que a gente observar um exercício, tiver uma agravante ali, terá aplicado a pena de multa, ok? Não somente a censura, não somente a suspensão, mas sempre combinado com a multa, ok? Agora, gente, eu vou começar a fazer uns exercícios aqui com vocês. Eu preciso que vocês tenham em mãos também o artigo 34, ok? Eu não tenho como ficar aqui jogando o slide junto com o artigo 34 para vocês. Então, tenham em mãos esse artigo, tá bom? Vamos lá, antes disso, queria saber, pessoal, tá com alguma dúvida aí? Como é que vocês estão? Tá tudo certo? Ok, eu tive esse probleminha aqui com o chat, mas como é que tá? Alguma dúvida? Algum problema? A transmissão tá normal, tá? A gente ficou só durante um tempinho fora do ar, porque uns 2, 3 minutos. Tivemos um problema técnico. Olha só, o pessoal de Sergipe, Canápolis, em Minas, ok? Então, vamos lá, galera. Questão de 2012. O advogado X, regularmente constituído pelo seu cliente Z, retira os autos de cartório para realizar peça defensiva dos interesses do seu cliente. Os autos permanecem no escritório profissional de X. Um incêndio no prédio em que se localiza o escritório destruiu numerosos documentos, inclusive os autos referidos. Ou seja, o advogado ele retira os autos do cliente para poder fazer uma peça de defesa, uma contestação, seja o que for. E os autos ficam lá no escritório, só que o incêndio destrói esses autos, porque o prédio, pelo que me parece, todo foi destruído. E aí, gente, o que acontece? Com base no ocorrido, X, o advogado, comunica o fato ao juízo e ao seu cliente. Diante dessa narrativa, à luz da legislação aplicável aos advogados, assinale a afirmativa correta. Letra A. O extravio de autos é caracterizado como infração com pena de suspensão. O advogado deverá receber pena de advertência por não prever um incêndio. Letra C. O extravio de autos deve ser doloso ou culposo para ser punível disciplinarmente. O extravio de autos seria punível caso fosse recebido em confiança. Pode voltar para mim? Então, pessoal, o que vocês acreditam que seja aqui a resposta? A, B, C ou D? Vocês têm alguma noção de qual seria a resposta? Tentem dar uma olhada já lá nos incisos finais do artigo 34, a partir do 20º. Isso já vai ajudar um pouco vocês, mas tem que dar uma olhada ali por conta das infrações.
Então, tem um pessoal aí marcando letra C. Alguma outra ideia? Letra C. Então, muita gente marcando letra C. Volta lá para a questão, por favor. Gente, o gabarito aqui é a letra D. Eu botei essa questão um pouco de propósito, inclusive. Por quê? O que acontece? Realmente, você reter abusivamente ou extraviar os autos, alguém entregou os autos para que o advogado fizesse, os autos aqui são físicos ainda, o processo eletrônico evita muito esses problemas, né? Mas, apesar do juízo ter permitido que o advogado retirasse esses autos, o que acontece? O advogado, isso é uma atitude punível. Se um advogado vai ao fórum, retira os autos, leva para o escritório dele e retém isso com ele, fica ali com ele. Antigamente tinha até o que a gente chamava de embargos de gaveta, que as pessoas retiravam os autos de execução e guardavam em seus escritórios para que o quê? Para que a outra parte não prosseguisse com a execução. Então se chamava isso de embargos de gaveta. Apesar disso ser punido, isso é uma infração, ela está lá no artigo 34, no inciso 22º. Apesar de ser punido, no caso aqui, gente, primeiro que não há nenhuma menção de perda de prazo. A gente não se diz que o advogado ele reteve abusivamente esses autos. E, em segundo lugar, ele não tem nenhuma responsabilidade penal com relação ao incêndio. O incêndio não foi nem culposo nem doloso. Ok? Ele não agiu com culpa, ele não foi imperito negligente, ok? E ele também não dirigiu a conduta dele finalisticamente à provocação do incêndio. Ou seja, o advogado não tem nenhuma culpa. O gabarito aqui vai ser a letra C, ok? Que nem muitos disseram. Por quê? O extravio de autos ele tem que ser doloso ou culposo. Se não for esse caso, ele vai ser punido, obviamente, mas nesse caso aqui ele não agiu com culpa ou dolo, então ele não tem nenhuma sanção a sofrer, infelizmente. Foi um ato que aconteceu e que acho que no caso vai ter que haver uma reconstrução dos autos, acho que existe até uma ação específica para isso, mas o advogado não tem nenhuma culpa. Parabéns aí para quem acertou. Vamos agora para a próxima questão. Questão de 2008. Ao requerer sua inscrição nos quadros da OAB, Maria assinou e apresentou declaração em que afirmava não exercer carga incompatível com a advocacia. No entanto, exercia ela ainda o cargo de oficial de justiça no Tribunal de Justiça do seu estado. Pouco tempo depois, já bem sucedida como advogada, pediu a exoneração do referido cargo. No entanto, um desafeto seu, tendo descoberto que Maria, ao ingressar nos quadros da OAB, ainda exercia o cargo de oficial de justiça, comunicou o fato à entidade, que abriu processo disciplinar para apuração da conduta de Maria, tendo ela sido punida por ter feito falsa prova de um dos requisitos para inscrição na OAB. De acordo com o Estatuto da OAB, o Estatuto da Advocacia, assinale a opção que indica a penalidade que deve ser aplicada a Maria. Letra A. Maria não deve ser punida porque ao tempo em que os fatos foram levados ao conhecimento da OAB, ela já não mais exercia carga incompatível com a advocacia. Letra B. Maria não deve ser punida porque o cargo de oficial de justiça não é incompatível com o exercício da advocacia, não tendo Maria, portanto, feito prova falsa de requisito para inscrição na OAB. Letra C. Maria deve ser punida com pena de suspensão pelo prazo de 30 dias. E letra D. Maria deve ser punida com pena de exclusão dos quadros da OAB. Então, galera, vamos lá. Volta aqui para mim, por favor. Mais uma vez, procurem lá no artigo 34. Já se localiza, inclusive, nos incisos finais. O que aconteceu? A Maria, ela era oficial de justiça, ela exercia esse cargo no Tribunal de Justiça do Estado dela. E ela é aprovada no concurso da ordem e começa a advogar. E quando ela vai requerer a inscrição dela nos quadros da OAB, ela faz uma falsa prova, né? Ela declara que ela não pratica nenhuma atividade incompatível com a advocacia.
Mas a gente sabe que ser oficial de justiça é incompatível com o exercício da advocacia. Então, o que acontece? Ela fez uma falsa prova. E aí, pessoal, qual vocês acham, com base nisso, que é o gabarito? Digam pra mim, vocês têm já alguma ideia? Ó, já saiu aqui 2 pessoas falando letra B, Ivanise já chutou a letra B, Luíde, que se fala, já também falou letra D aí. O que vocês acham? Alguém tem mais alguma ideia de qual seria o gabarito dessa questão? Vocês acham que o quê? Que ela praticou uma infração grave, que merece uma suspensão, ou é uma infração gravíssima que merece uma exclusão? Joga aí na tela, por favor, o gabarito. Então, gente, isso está lá no artigo 26, no inciso 26 do artigo 34. O que acontece? A Maria, ela fez uma falsa prova de um dos requisitos para inscrição na OAB. E isso é considerado uma infração gravíssima, ou seja, ela vai ser excluída dos quadros. Por quê? Porque ela ocultou que exercia o cargo de oficial de justiça. Simples, tá bom? Então, gabarito, letra B, Maria deve ser punida com a pena de exclusão dos quadros da OAB. Próxima questão. Joga na tela, por favor. Determinado advogado, valendo-se dos poderes para receber, que lhe foram outorgados pelo autor de certa demanda, promove o levantamento da quantia depositada pelo réu e não presta contas ao seu cliente, apropriando-se dos valores recebidos. Por tal infração disciplinar, qual a sanção prevista no Estatuto da Advocacia e da OAB? Então, pessoal, o que acontece aqui? O advogado, ele tinha lá a procuração e um dos poderes que essa procuração instituía a ele era receber os valores que proviessem da ação. Então, ele promoveu o levantamento da quantia que esse autor iria receber e ficou para ele. Ele não deu esse dinheiro para o autor, para o cliente dele. Volta lá para eu ler as alternativas. Qual a infração que ele cometeu, gente? Qual é a sanção prevista? Censura com possibilidade de conversão em advertência, caso o advogado infrator preste contas ao seu cliente antes do fim do processo disciplinar instaurado na OAB. Letra B. Suspensão pelo prazo de 30 dias a 12 meses, perdurando a suspensão até que o advogado satisfaça integralmente a dívida. Letra C. Suspensão pelo prazo máximo de 30 dias. E letra D. Exclusão. Pode voltar para mim, por favor. E aí, pessoal, qual que vocês acham que seria aqui o gabarito? Letra A, letra B, C ou D? Alguma ideia? Alguém tem alguma noção? Ó, já responderam aí letra B, 2 pessoas já colocaram letra B. Essa questão foi de 2012, do exame de 2012. Então vamos lá, joga na tela, por favor, para mim. Com base no artigo 34, inciso 20º, da Lei 8.906, locupletar-se à custa do cliente ou de parte adversa constitui infração que é punida através de suspensão, o que observamos com a leitura do artigo 37 da Lei 8.906 de 94. O que ocorreu no caso exposto foi justamente isso, porque o advogado retirou quantia que na verdade era de seu cliente. Então, o que acontece aqui, gente? O advogado, ele retirou uma quantia do cliente dele. Então, qual vai ser a pena dele? Ele vai ser suspenso naquele período sempre de 30 dias a 12 meses, de 1 mês a 12 meses, a 1 ano, né? E essa suspensão, ela vai perdurar até que o advogado, ele satisfaça essa dívida. Porque é um daqueles casos que eu falei, entendeu? Então, primeiro ele vai ter que o quê? Cumprir com a dívida, ele vai ter que se adimplir para somente depois ser retirada a suspensão. Tá bom? Vamos agora para a nossa última questão, galera. Joga na tela, por favor. O advogado Mário, para ilustrar a tese que desenvolvia, fez inserir em petição por ele apresentada citação de julgado inexistente. Inseriu ainda citação doutrinária, cujo teor foi completamente deturpado.
A respeito da hipótese, assinale a afirmativa correta. Mário não cometeu infração disciplinar, pois o advogado amparado no princípio da ampla defesa deve ter liberdade para defender os interesses de seus clientes da forma que achar conveniente. Letra B. Mário cometeu infração disciplinar punível com pena de censura nos termos do Estatuto da OAB e violou o dispositivo do Código de Ética e Disciplina da Ordem também. Letra C. Mário cometeu infração disciplinar punível com pena de exclusão nos termos do Estatuto da OAB e violou também, novamente, dispositivo do Código de Ética e Disciplina da OAB. Letra D. Mário não cometeu infração disciplinar prevista no Estatuto da OAB, tendo apenas violado dispositivo do Código de Ética e Disciplina da OAB. Vamos lá, galera. Letra A, B, C ou D. O Mário aqui deturpa, ok? Um julgado. Ele pega um julgado, de repente o julgado era pelo improvimento, ele diz que o recurso foi provido, ele deturpa de alguma forma, ele manipula o resultado desse julgado a favor dele. Ok? Qual vocês acham que vai ser? Letra A, B, C ou D? Deem uma olhada lá no artigo 34, novamente. Já tem um pessoal aí respondendo, letra B. Ivanice tá craque, tá respondendo tudo e rapidinho. O Einstein também. Excelente, isso aí. Muito bem, galera. Gabarito letra B, pode jogar na tela, por favor. Ao observarmos o artigo 34, inciso Q, 14, Lei 8.906, percebemos que o quê? Deturpar o conteúdo de lei, citação doutrinária ou de jurisprudência para confundir o adversário ou iludir o juiz da causa é infração para a qual se aplica o quê? Censura, conforme o artigo 36, inciso 1º dessa lei aqui. Ok? Então, a gente sabe o quê? Que o Mário cometeu uma infração disciplinar, obviamente, mas é punível apenas com censura, tá bom? E ele também violou o dispositivo do Código de Ética e Disciplina. Então, galera, olha só. Pode voltar para mim, por favor. Teve um pessoal muito bem aqui, acertando todas as questões. Observei aqui hoje. Quero que vocês tenham essa confiança no domingo, tá bom? A gente teve 4 aulas de ética. Se vocês se sentirem inseguros, essas aulas estão no YouTube. Vale a pena assistir até domingo. Vale a pena assinar o pacote que nós oferecemos, tá bom? Como eu já disse, ele tem um valor muito inferior do que o valor de uma nova inscrição na prova. Então, vale a pena agora esse investimento no final, para que vocês consigam obter sucesso. Tenho certeza que eu estou falando com vários futuros advogados aqui, porque eu não tenho dúvidas do sucesso que vocês vão obter no domingo e na segunda fase, que vai ser, acho que em maio, não é isso? Então, tenham confiança, deem o gás nessa última semana, ok? Ainda tem terça, quarta, ainda tem cerca de uns 5 dias aí, porque a prova é no domingo à tarde, então dá para vocês estudarem um pouquinho amanhã e até sábado, dá o gás mesmo, assiste o máximo de aulas que vocês conseguirem, façam anotações, leiam a Lei 8.906, que é o Estatuto da Advocacia, leiam o Código de Ética e Disciplina, leiam o regulamento da OAB, estejam bem firmes com isso, com esses conceitos, com todos os dispositivos, porque é praticamente a prova de ética só letra de lei. E eu já falei para vocês, ela garante 25% do número de acertos que vocês precisam. São necessários 40 acertos e a prova de ética tem 10 questões. Então, gente, confiança, aproveitem esses últimos momentos, estudem mesmo, levem aí com afinco até o domingo, estudem, tudo vai dar certo e não se esqueçam, vale mais a pena agora nessa reta final agora, nesses últimos dias, vocês investirem esse valor, garantir logo essa aprovação, tá bom? E já se livrar logo e já depois foco na segunda fase. A gente vai estar com cobertura também para a segunda fase, para penal administrativo e direito do trabalho. Então, essa semana que vem já vamos começar a lançar as vendas para a segunda fase. Não se esqueçam também de, no dia da prova, anotem o gabarito, fiquem até o final, para vocês levarem o caderno para casa, o caderno de questões. Ah, eu pronunciei o nome direitinho, né? Então tá certo. Valeu, Luiz. Então, assim, galera, foco aí, tudo vai dar certo, ok? Tenho certeza que estou falando com diversos futuros advogados, mas, ó,
foco na reta final, não deixem de ler as legislações, tá bom? Ainda dá tempo de ler todas elas pelo menos umas 2 vezes, hein? Dá um tchau aí pro namorado e tudo vai dar certo, gente. Um beijo, boa noite, boa prova domingo!